Olá e bem-vindo à loja. Eu sou o Jared e esta é a Garagem Questionável e este é um dos nossos episódios de ferramentas. Finalmente vou responder provavelmente uma das perguntas mais comuns que vejo na seção de comentários. Finalmente vou responder provavelmente uma das perguntas mais comuns que vejo na seção de comentários. Não é essa pergunta. É o que eu acho dessas ferramentas Hércules. Se você é novo no canal, agradeço por ter parado. Se você não está familiarizado, fazemos algumas construções de carros loucos de vez em quando. Nissan 300ZX com um grande bloco nele, ajudando um museu com um engraçado pequeno carro de 3 rodas. Snyder, e você sabe que há uma Ferrari Toyota sentada no elevador lá atrás. Então não são apenas ferramentas aqui. De vez em quando eu meio que me apoio em um pouco de experiência. Tenho mexido e brincado com carros e pequenos motores praticamente a vida inteira. Minha primeira carteira de motorista foi uma licença de competição da NASCAR. Sou um aficionado por carros e tenho bastante experiência trabalhando em oficinas profissionais, concessionárias, nível de desempenho. Comprei muitas ferramentas durante toda a minha vida. Às vezes eu gastei demais, especialmente considerando as opções modernas de hoje. Mas sim, estamos falando de ferramentas sem fio. Na maioria das vezes, entraremos em alguns dos Hércules, mas a ferramenta elétrica sem fio. É o sustentáculo de um mecânico profissional, um hobbyista doméstico, um cara do faça você mesmo, alguém que mantém uma fazenda ou uma longa linha de cerca. Você precisa de uma ferramenta elétrica e não tem uma tomada por perto. Eles apareceram pela primeira vez lá atrás em 1961. Foi quando você começou a ver pela primeira vez ferramentas elétricas sem fio com escovas e baterias NiCad. Baterias níquel-cádmio. Mas basicamente, desde os anos 60 até os anos 2000, a bateria NiCad era a rainha das ferramentas elétricas sem fio. Elas funcionavam porque conseguiam te afastar de um cabo de extensão e da parede, mas tinham baixa densidade de energia, o que significava vida curta, e também não conseguiam entregar a energia muito rapidamente. Então você tinha forças de ferramenta razoáveis. Era principalmente a conveniência de não ter o cabo. Agora, no mundo automotivo, por que amamos tanto a ferramenta sem fio? Bem, você não precisa ter uma mangueira de ar indo para suas catracas de ar e suas pistolas de impacto. Se você está trabalhando no campo ou está fazendo um projeto de renovação em uma fileira de árvores, nem sempre vai ter um compressor de ar, e é bom ter essa velocidade aumentada. Ou se você está dobrado embaixo do painel e está tentando desparafusar algo, cabos, mangueiras de ar, eles atrapalham e dificultam o trabalho. Então realmente precisamos de uma ferramenta elétrica sem fio. Agora, quando você está comprando ferramentas elétricas sem fio, existem vários fatores a considerar. E honestamente, se você está assistindo ao canal ou realmente apenas independentemente no mundo de hoje, o preço vai ser um dos maiores. Mas ao lado do preço, uma ferramenta elétrica sem fio não é nada sem sua bateria. Novamente, voltando aos nossos dias de bateria NiCad, elas levavam horas para carregar e tinham uma vida útil de bateria muito curta. As ferramentas modernas com baterias de íon de lítio permitem tempos de carga inferiores a 30 minutos, às vezes menos de 15 para baterias menores, possibilitando trabalhar por mais tempo com menos tempo de inatividade. Elas também entregam energia mais rapidamente, tornando as ferramentas mais fortes e eficazes na conclusão da tarefa. E com a ferramenta sendo tão dependente da bateria, as baterias serem boas, facilmente acessíveis e capazes de trabalhar com muitas ferramentas diferentes é uma coisa muito importante. Se você é como eu, quando comecei a me tornar um mecânico, você meio que pegou qualquer ferramenta e combo de carregador que podia pagar e qual era o melhor negócio. Então, de repente, tínhamos uma uma Makita. Na verdade, vendi todas as minhas Milwaukees. E então você tem um caminhão de ferramentas Mático com uma bateria estilo lápis. E então você acabou com um Mático M de 20 volts com um estilo de cartucho. E então temos um Craftsman aqui. São 4 carregadores diferentes. Então, a próxima coisa que você realmente precisa procurar quando está comprando uma ferramenta sem fio, eu gosto de chamar de ecossistema, porque você realmente não quer acabar como eu, onde você tem 4 carregadores para 4 conjuntos diferentes de tipos de bateria.
Isso apenas ocupa espaço e leva à frustração porque as baterias estão descarregadas, carregando, e você não pode usar a ferramenta. Então pesquise as marcas e invista no ecossistema que atenderá às suas necessidades. Agora, quando digo ecossistema e atender às suas necessidades, estamos falando principalmente de automóveis, garagem de casa. Ninguém precisa de uma ferramenta mágica especial para conduzir, crimpar, cortar e colocar um grande bloco em um 300ZX. Estamos falando sobre nossos projetos domésticos. Então, agora que meio que estabelecemos o objetivo das ferramentas e sobre o que vamos falar agora, vamos entrar rapidamente nas baterias. E as 3 principais marcas sobre as quais estou falando agora serão Hercules, DeWalt, Milwaukee. Sobre baterias, serão apenas 3 coisas simples: a garantia e a facilidade de usar essa garantia, os carregadores para essas baterias e o preço. Eu não vou entrar na vida científica de uma bateria. Compartilharei minha experiência com essas baterias. Percebe-se que nenhuma dessas ferramentas está limpa. Vou poder dar basicamente minha experiência pessoal com essas porque gosto dos testes científicos. Project Farm faz vídeos incríveis mostrando a vida útil da bateria, coisas assim. Se você quer ver a força das ferramentas, o canal Torque Test quebra isso, mas mesmo com os dados deles, todas essas coisas operam dentro de uma margem de erro bastante apertada. Então a questão se torna, faz sentido para você gastar mais ou não? Baterias, elas são classificadas tanto pela voltagem para o tipo de ferramenta, e então amperes hora, a quantidade de energia que elas têm. Então nós temos uma bateria de 8 amperes hora, nós temos uma bateria de 5 amperes hora. Hercules e DeWalt usam uma de 20 volts. A mais equivalente da Milwaukee é uma de 18 volts, a série M18 deles. Então essas são as que eu usei nessa comparação. Hercules, 129,99. A versão DeWalt é de 149. E então a Milwaukee, 18 volts, 12 amperes, é uma bateria de $249. Tudo bem, nossa bateria de 8 amperes, $99 versus $140,99 na DeWalt. E então $199 da Milwaukee. Uma bateria de 5 amperes é o tamanho mais comum e prontamente disponível, incluída na maioria dos kits de ferramentas. Você vai conseguir uma de 5 amperes, $69,99, mesmo preço para a DeWalt, e então $159 da Milwaukee. Agora também há o benefício dos pacotes combinados, tanto a DeWalt quanto a Harbor Freight ofereceram uma Hercules de 5 amperes em um pacote combinado. $99,99 da Harbor Freight, então você paga apenas $30 por uma segunda. 124,99 da DeWalt, descendo para os de 12 volts, os bebês, os pequenos compactos muito convenientes. 4 amperes hora. 34,99 da DeWalt. Eu não consegui encontrar uma bateria de 4 amperes hora. A bateria pequena de 5 amperes hora estava. 99 da Milwaukee, $89. E então o pequeno de 2 amperes hora, $24,99, $39, 99 da DeWalt e então $39 da Milwaukee. Agora também algo que você realmente precisa estar ciente quando está comprando DeWalt e realmente precisa ter cuidado. Com a Milwaukee, se você encontra preços bons demais para ser verdade em sites de jungle ou leilões, provavelmente são falsificados. Existem tantas falsificações da DeWalt Milwaukee por aí. Encontrar preços, a maioria dos meus pontos de referência, honestamente, veio de uma Home Depot, Lowe's ou outro grande varejista, então eles podem parecer um pouco mais altos do que o que você vê se você pesquisar. Mas a razão pela qual eu fiz isso é porque existem tantas falsificações. Você pode argumentar e afirmar que o Harbor Freight é uma falsificação. Seja qual for a sua opinião sobre isso, se você entrar em um Harbor Freight, você está comprando uma bateria Harbor Freight Hercules. Não há chance de se enganar. Os carregadores Harbor Freight oferecem combos com baterias, mas estes eram apenas carregadores sem baterias. Um carregador de dupla bateria e voltagem da Harbor Freight, compatível com baterias de 12 e 20 volts, $69,99, $119 da DeWalt e $86, isso é, $86 está lá. Preço estranho, mais $86 por uma bateria dupla Milwaukee. Agora, carregadores rápidos. Esses são feitos para carregar as baterias em 20 minutos.
O principal fator limitante no carregamento rápido de baterias de íon de lítio é o calor. Por isso, elas são resfriadas por ventilador. Eles possibilitam um carregamento um pouco mais rápido das baterias. 74,99 da Harbor Freight, 119 da DeWalt e é apenas para os de 20 volts. Não encontrei para baterias pequenas. E então 129 da Milwaukee. Então, obviamente, Milwaukee é o mais caro. DeWalt, na verdade, estava dentro do alcance de soco bastante regularmente das baterias e equipamentos Hercules. Mas é aqui que importa, ou pelo menos para mim, garantia. O que acontece se você tiver um problema com uma dessas baterias? Como funciona? Agora, caso você esteja se perguntando, colocar sua bateria em chamas não é um problema de garantia. Minha experiência com a Harbor Freight, talvez você pudesse entrar e sair com uma. Você não deveria fazer isso. Não abuse da garantia para não perdê-la, mas se você incendiar sua bateria, é responsabilidade sua, Alan. Pare de usar isso. O marketing pediu para eu parar de usar a bateria que pegou fogo, mesmo após ter recebido uma nova. Já a carreguei pelo menos 8 vezes desde então e está funcionando bem. Mas você não faça isso. Isso é uma garagem questionável. Você é a garagem residencial um pouco mais responsável. Então não faça isso. Mas o grande ponto é a duração da garantia e a conveniência da garantia. Com o equipamento Harbor Freight, praticamente universal, pelo que eu pude perceber nas atuais baterias de íons de lítio Hercules, é uma garantia de 3 anos. Forneça seu número de telefone. Se a bateria parar de carregar ou estiver morrendo dentro de 3 anos, vá imediatamente à loja e informe a atendente o problema. Ao entregar isso, eles buscam seu número de telefone e você sai com um novo. Bastante conveniente, né? Principalmente se você estiver próximo a um porto de carga, né? Que são numerosos. DeWalt, quase universal, também oferece garantia de 3 anos e, pelo que entendi, você pode retornar à loja onde comprou. Então, se você comprou de um Home Depot, outro Home Depot, você tem uma bateria, geralmente você consegue sair com uma nova. Ou você pode enviá-lo para um de seus centros de garantia, Milwaukee. Eu tive amigos que seguiram o caminho da garantia da bateria Milwaukee e talvez você também tenha. Há uma tabela e um fluxograma que determinam a duração da garantia da bateria, dependendo do número da peça. A garantia pode durar de 1 a 3 anos, dependendo do número da peça e da data de compra. Esse número de peça corresponde à garantia. Então você precisa verificar a duração da sua garantia, que pode variar de 1 a 3 anos. Depois, você tem que pagar para enviar para um centro de serviço e dar a eles autorização para que, se eles considerarem que a bateria não falhou por causa de defeito de fabricação ou falha de material e qualquer coisa que eles possam apontar e dizer que você causou a falha, bem, eles te cobram um pouco menos que uma bateria nova e te enviam uma de volta, o que sempre me incomodou. Eu não entendo por que não apenas fazer o processo e dizer: ei, isso se enquadra em danos, você gostaria disso. É mais ou menos se você enviar, está autorizando uma cobrança para receber uma de volta. Além disso, os carregadores de bateria não têm se mantido tão bem sob a marca Milwaukee. Posso falar pessoalmente sobre minha experiência com a Hercules durante quase o último ano novamente. Essas coisas foram muito maltratadas. Não fui legal com eles porque, se fosse, todas as novas ferramentas estariam na sua frente. Estava tentando dizer o que pensava delas. Como posso? Eu não as usei. Então não tive nenhum problema com as minhas coisas da Hercules e já tive DeWalt no passado e fiquei satisfeito com isso. Nunca precisei acionar a garantia da DeWalt, então não posso opinar a respeito. Para mim, pessoalmente, fiquei incrivelmente satisfeito com a vida útil da bateria usando as esmerilhadeiras e cortadores. Estou vendo cerca de 25 minutos na bateria de 8 amperes, o que para mim é excelente. Realmente, se você está usando uma esmerilhadeira por tanto tempo. Especialmente se você está em uma oficina, provavelmente deveria estar apenas conectado a uma tomada. A próxima grande coisa, a qualidade da ferramenta, o que eu acho delas. Se você for e olhar o canal de teste de torque e muitos desses outros canais, realisticamente, todos eles estão quase se igualando. Não há tanta diferença assim. E a menos que você esteja trabalhando com equipamentos a diesel super pesados, a meia polegada da Hercules vai fazer o mesmo que a meia polegada das outras marcas. Todos eles estão indo muito bem e chegando muito, muito perto disso. Às vezes você vê uma nova ferramenta surgir e esses números são apenas números para se gabar. Então, se você vai estar em um campo, eu ainda não tive a meia polegada que não conseguiu puxar uma porca de roda para mim. E isso inclui alguns equipamentos
pesados. Tem sido fenomenal. Eu tinha aquele trailer de corrida que pegou fogo que estávamos tentando cortar. Onde eu quero dizer, francamente, nós abusamos muito desta pequena serra tico-tico. E uma banda Portique não é feita para cortar do jeito que estávamos fazendo com ela. E ela fez bem. Uma coisa que eu vou mostrar para que eu possa realmente mostrar para você um pouco mais de perto. Um problema que tive com isso é que essas proteções apenas se encaixam, o que é ótimo para trocar as lâminas, mas elas caem e as trilhas de borracha são apenas um encaixe de pressão com alguns botões lá dentro. E tive problemas com essas saindo da minha porta-band com fio de Milwaukee. Eu não tive esse problema com eles. Eu também não peguei uma parte do trailer enquanto segurava acima da cabeça. Então isso tem sido tudo fantástico, pistola de calor sem fio. Eu sou um idiota por não ter usado uma antes na vida. É incrível furar tudo com furadeiras. Meio que faz o que se espera. Eu diria que, na minha experiência, você percebe a ferramenta mais limpa do grupo. Por algum motivo eu tenho uma bateria de 8 amperes nela agora, era o driver de impacto de 20 volts. Eu simplesmente não achei isso consistentemente útil. Pode ser principalmente porque a versão de 12 volts está bem ali e eu uso mais e na maioria das vezes. Se estou usando um driver de impacto, é para parafusos e isso funciona perfeitamente. Eu diria que essa coisa é forte no SEMA. Eles estavam fazendo uma demonstração rodando parafusos de lag, realmente grandes. E quero dizer que estava enterrando eles. E eu também meio que assustei a Harbor Freight, porque eles então estavam me mostrando seus novos alicates e eu estava tipo, eu tenho uma ideia. E eu saí, para os parafusos de lag que acabamos de colocar. E isso os assustou um pouco porque eu e os alicates da Harbor Freight não temos a melhor história. Esses alicates de Pittsburgh, os que têm essas porcas para os ajustáveis de junta deslizante. Esses vão bem, eles iriam lá, mas como você pode ver, apenas essa jogada se desfez. Então, os pequenos amigos de 12 volts, pequeno impacto de 3/8, ótimo para trabalhos em pequenos motores, qualquer coisa assim. Meu maior problema com isso é que o anel de engate falhou quase imediatamente. Essa é a parte que mantém o soquete preso. Tem sido apenas a minha experiência. As substituições realmente nunca funcionam tão bem. Realmente um dos meus favoritos, a pequena ferramenta de corte de 3 polegadas, tem sido incrível para um pequeno trabalho. Eu trabalhando no carro de drift e ele está coberto de pó de fibra de vidro, porque fez um ótimo trabalho com sua broca de serra de azulejo de diamante, cortando a fibra de vidro. Então eu pude ajustar toda a carroceria. Essa tem sido uma ferramenta incrível para mim. Outra ferramenta que eu nunca realmente usei muito, mas que meio que amo absolutamente agora, é a catraca elétrica. Os comentaristas me questionaram sobre sempre usar a mão, sabe? Apenas a ferramenta manual e não usar uma catraca. Uma coisa que eu vou alertar, e eu fiz isso com esta aqui, estas são para apertar, sabe, parafusos para dentro e para fora. Se você usar a catraca com ela e aplicar muito torque com isso, uma coisa muito longa tem muito poder, sabe? Ou alavancagem. Eu quebrei algo por dentro e ainda funciona. Está um pouco mais alto e tem um pouco menos de potência do que costumava ter. Mas isso realmente acontece com todas as mesmas ferramentas de Milwaukee. Se você usar de maneira errada, pode danificá-la. Então solte o parafuso, depois venha com isso. Embora eu sei que você é como eu, onde você vai despejar a embreagem. Você acelera a ferramenta ao máximo e a solta direto no parafuso. Não faça isso. Mas ele aguenta isso, não faz. Tudo bem, já conversamos o suficiente. Você quer saber a resposta? As ferramentas Hércules valem a pena. Vamos abordar mais uma coisa sobre o Harbor Freight. Eles fazem o bom, melhor, ótimo. Eles têm algumas ferramentas sem fio Bauer e, eu acho, de outra marca também. Eu entendo se você só precisar de uma furadeira uma vez. Se você está procurando começar a comprar ferramentas para a sua garagem, apenas coloque uma venda e passe pelas outras marcas, vá direto para a Hércules ou para um dos níveis mais altos. Não estou dizendo que são ferramentas ruins, não tenho tanto contato direto com elas, mas simplesmente não tem tantos recursos ou opções quanto a Hércules. Então parece que eles poderiam investir mais em obter mais ferramentas especializadas da Hércules e parar de se preocupar com as coisas de nível inferior, porque elas não são muito mais baratas e essa ferramenta é muito melhor. Então, se você está na Harbor Freight para comprar algo, compre a Hércules. Minha parte favorita é que não preciso dizer coisas agradáveis em momento algum. Eles me pedem para ser honesto e justo, e eu sinto que fui. Estive feliz com as ferramentas, o que me motivou a vender Milwaukee, pois não tinha o número da peça.
sem incluir o disco de corte de 3 polegadas, todas as ferramentas Hercules sem baterias custam $995. Não é pouco dinheiro, mas é uma quantia decente. E isso inclui este aspirador de pó, que achei a coisa mais idiota. Depois percebi o quanto amo isso. Você pode conectá-lo à parede ou colocar uma bateria, então se estiver perfurando um motor, pode ter seu aspirador de pó bem ali. Eu achei que era idiota. Eu amo isso. DeWalt agora, isso foi realmente difícil. Eu passei muito tempo comparando as especificações o melhor que pude. DeWalt tem 5 diferentes impactos de meia polegada, que são basicamente os mesmos. Milwaukee é do mesmo jeito. Eu realmente fiz o meu melhor para fazer uma comparação justa. Então, o DeWalt 2188,36 pelas mesmas ferramentas que estão na mesa, mais do que o dobro. E então o Milwaukee. Na verdade, não tão mais caro que o DeWalt quanto eu esperava. O Milwaukee custa algo em torno de $2.376. Os grandes destaques, a serra compacta de 20 volts, que é uma ferramenta de 70 do Harbor Freight e que salta para 200. DeWalt foi realmente estranho. 200 da DeWalt, 130 da Milwaukee no Hercules. Você consegue economizar uma quantidade tremenda em ferramentas e baterias e é conveniente. Outra grande economia, custa $200 a mais da DeWalt ou Milwaukee para o Portaban, mas por outro lado, como os impactos de meia polegada, DeWalt e Milwaukee fizeram um bom trabalho para baixar esses preços. Então, no final do dia, no Hercules, as ferramentas são menos caras, elas têm um desempenho quase no mesmo nível e tudo se resume às baterias. As baterias que são mais baratas, e sinto que a garantia é bem mais fácil. Então, minha opinião pessoal como alguém que sempre foi fã do caminhão de ferramentas e gastou, novamente, eu já disse isso antes, $250 mil no caminhão de ferramentas enquanto eu estava trabalhando nas oficinas. Se você está trabalhando em casa, compre as ferramentas que você gosta, não é mais necessário se contentar. Se você gosta do vermelho Milwaukee e quer se sentir parte desse clube, essas ferramentas são como as taças Stanley, elas são boas. Não direi que as baterias deles não são boas, mas você paga muito por elas. Então nós falamos sobre o custo das baterias e os benefícios de certas garantias de bateria. E as ferramentas nas minhas mãos, as Hercules, elas têm sido incríveis. Eu ainda não tive reclamações. Elas têm feito tudo o que eu pedi para fazer e coisas que nunca deveriam ter sido capazes de fazer, ou realmente você sabe. As ferramentas não são classificadas para suportar bem o uso abusivo, então considere isso ao comprá-las. Como eu disse no início, tudo volta para o fabricante oferece todos os acessórios sem fio de que você precisa, ou existe um que vai te forçar a usar um tipo específico de bateria. Ou pode ser que você compre aquela única ferramenta e aquela única bateria e preencha a sua oficina com algo que faça mais sentido para o seu bolso e necessidades. Se eu ainda fosse um técnico de linha trabalhando na concessionária, será que compraria essas ferramentas com tarifa fixa? Eu compraria, pois significa que você não precisa pagar 40 por semana pelo caminhão de ferramentas. Sim, eles são caros. Eles são tão caros quanto os outros? Não. E eles têm praticamente o mesmo poder de impacto e remoção no mundo real. Não notei diferença, vendi meus Milwaukees, você vai gostar deles. Se você tem sua própria experiência com ferramentas elétricas e acha que estou errado, comente abaixo e compartilhe sua opinião. Se você gosta disso, é apenas algo útil. Tenho muita experiência, venho fazendo isso há mais de 20 anos. Eu vi todas as diferentes ferramentas, gastei muito dinheiro. Gastei $1.200 em um caminhão de ferramentas Snap-on para um impacto de meia polegada escovado e bateria. Uma bateria. Não me deram duas, apenas uma. Seriam mais $200 para outra bateria do caminhão de ferramentas. Não compre ferramentas de impacto das marcas Snap-on ou McCall. Para ter uma marca famosa, opte por Milwaukee Red ou DeWalt. São excelentes opções. Ryobi, nossos caras do Mighty Car Mod, eles adoram. Eu não os usei muito. Minha experiência com a Makita é jogar uma ferramenta com fio pela oficina, então eu não vou tentar usá-los lá. Isso simplesmente não é o que eu faço, mas no final do dia você está abrindo mão de coisas para economizar dinheiro? Não acho que você está. Eu estou muito feliz com o Hercules. Vou continuar a investir e comprar mais das ferramentas de que preciso. Obrigado, Harbor Freight, por enviar os que você enviou. Novamente, trabalhei muito com eles.
E eu aprecio que eu sempre posso ser honesto e dizer: você precisa fazer um trabalho melhor na vedação de borracha para o rolo dessa serra. E note que todos somos tolos no grande esquema das coisas. Iremos derrubá-los. Então talvez encontre uma forma de reforçar isso. Pode ser um problema meu, mas há muitos como eu por aí que são duros com suas ferramentas, mas estou encantado com elas. Acho que você ficará muito feliz com elas. Me diga o que acha. Não se preocupe, estamos voltando a colocar nosso carro de burnout de alto desempenho para funcionar. Mike, em Hong Kong, está me ajudando a encontrar as peças finais necessárias para fazer o Snyder funcionar no museu. Vamos trazer o caminhão Ferrari de volta para cá muito em breve. Tem muita coisa legal. E então vou voltar para o meu carro esportivo dos sonhos e fazer aquele satélite andar. Se você gosta de vídeos sobre ferramentas, eu faço esses com certa frequência. Sou um gorila gigante e posso te dizer como eles se saem comigo. Então, eles podem fazer isso por você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Me avise se é novo por aqui. Agradeço a todos que tiram um tempo para assistir esses vídeos. Espero que tenha aprendido algo. Compartilhei um pouco do meu conhecimento com você e você se divertiu com isso. Eu aprecio cada um de vocês. Sou o Jared, lembrando vocês de sempre fazerem escolhas questionáveis, exceto ao comprar ferramentas. Não desperdice seu dinheiro com caminhões de ferramentas. Opte por lojas como Harbor Freight e Craftsman, que oferecem muitas opções. Pare de desperdiçar seu dinheiro e espero que eles estacionem os caminhões e parem de explorar os novos técnicos. Te vejo.